Olá, eu sou Antônio Cavalcante, sou professor e juiz do trabalho. É muito bom ter você aqui no nosso canal, desta vez para iniciarmos uma série de aulas sobre direito processual do trabalho 1. E nós vamos começar nessa primeira aula falando sobre a teoria geral do processo do trabalho. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o que é mesmo o direito processual do trabalho, um pouco das suas origens históricas e sociológicas, as denominações dessa nossa disciplina e também a autonomia. Será que se trata mesmo ou não de uma disciplina autônoma? Na segunda parte, nós vamos falar da relação do direito processual do trabalho com outras disciplinas. Trataremos também das fontes do direito processual do trabalho, os seus princípios e, finalmente, a aplicação do direito processual do trabalho aos casos concretos. Então, trataremos de interpretação, integração e aplicação desse direito. E por falar na aplicação do direito do trabalho aos casos concretos, eu procurarei nestas aulas trazer tanto a minha experiência como professor da Universidade Estadual da Paraíba e também como juiz do trabalho. Eu sou titular da Vara do Trabalho de Guarabira, aqui no interior da Paraíba, e nestes últimos anos tenho sido convocado para substituir no nosso TRT, que é o TRT da 13ª Região. Daí que essa experiência da academia e a experiência também enquanto magistrado, espero que contribuam para enriquecer essas nossas reflexões. Vamos começar nossa reflexão por uma pergunta básica. O que é o direito processual do trabalho? E para nos ajudar a responder a essa pergunta, eu vou me valer de autores especializados da área. Eu costumo fazer um quadro sinótico colocando lado a lado conceitos de vários autores para poder perceber as semelhanças e diferenças entre esses conceitos e sugiro que se faça esse exercício, porque a partir dessa comparação é possível a cada um de nós formular o próprio conceito. E eu penso inicialmente em dois conceitos, um de um autor italiano, mais clássico, chamado Luigi Dell'Itala, e outro do nosso autor, Sérgio Pinto Martins. Luigi Dell'Itala é um autor que, já antes da Segunda Guerra Mundial, tinha publicado uma obra que se tornou clássica na área de direito processual do trabalho. E para a época ele já tinha uma visão muito avançada, porque já defendia que o processo é quem deveria se adaptar à lide, ao tipo de conflito a ser resolvido, e não o contrário, o que já é uma visão de instrumentalidade do processo, que vai ser desenvolvida, por exemplo, por Cândido Rangel Dinamarco, numa obra clássica também chamada A Instrumentalidade do Processo. E Dell'Itala vai dizer que o direito processual do trabalho é o ramo das ciências jurídicas que edita normas instrumentais para a atuação do juiz e das partes em todos os procedimentos concernentes à matéria do trabalho. Veja que aí ele já traz essa ideia de instrumentalidade. O direito processual se colocando como instrumento para resolver conflitos da área do direito do trabalho e auxiliar os juízes e as partes na solução desses conflitos. Do outro lado, Sérgio Pinto Martins vai dizer que direito processual do trabalho é um conjunto de princípios, de regras, instituições destinado a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução dos dissídios, sejam individuais ou coletivos, sobre relação de trabalho. E neste conceito de Sérgio Pinto Martins, embora ele não fale especificamente como fala Dell'Itala, de ser o direito processual do trabalho um ramo das ciências jurídicas,
mas vai dizer que é esse conjunto de regras, de normas, de princípios, que também são um instrumento importante para concretizar o direito do trabalho. Lembro ainda dois autores brasileiros da nova geração, Carlos Henrique Bezerra Leite e Mauro Schiavi. Carlos Henrique Bezerra Leite vai dizer que direito processual do trabalho também é um ramo da ciência jurídica, a exemplo do que disse Luigi Dell'Itala. E vai dizer que esse ramo da ciência jurídica é constituído por um sistema de normas, de princípios, de regras e instituições que vai ter o mesmo objetivo que os outros autores disseram, ou seja, de concretizar o direito do trabalho, resolver conflitos trabalhistas. Mas ele traz uma novidade, ou ele amplia esse conceito, quando vai dizer que esses conflitos, sejam individuais ou coletivos, devem ser resolvidos com justiça. Daí ele vai falar que o objetivo é promover a pacificação justa desses conflitos. E aí me lembra o célebre livro de Hering, A Luta pelo Direito, que a gente tanto fala em introdução ao direito. Eu também sou professor de introdução e também tenho aulas aqui no canal sobre introdução ao direito. E o livro é A Luta pelo Direito, em que Hering vai dizer: o fim do direito é a paz. Ou seja, nós que trabalhamos com direito somos mensageiros da paz. Que coisa bonita! Mas ao mesmo tempo vai dizer: mas para conseguir essa paz, o caminho é a luta. Não se consegue chegar à paz sem primeiro lutar pelos seus direitos. Daí se falar, como fala Carlos Henrique Bezerra Leite, que todo esse instrumento que é o direito processual do trabalho deve servir também para pacificar, fazer a paz, mas fazer a paz com justiça. E Mauro Schiavi, por outro lado, vai dizer, a exemplo de Sérgio Pinto Martins, que o direito processual do trabalho é um conjunto de princípios, de normas, de instituições que regem a atividade da justiça do trabalho e devem assegurar o acesso do trabalhador à justiça, também para dirimir os conflitos com justiça, a exemplo do que diz Carlos Henrique Bezerra Leite. E Schiavi destaca o aspecto do acesso à justiça, que é um direito tão importante como qualquer outro direito humano fundamental. José Saramago, num texto chamado Esse Mundo da Injustiça Globalizada, diz que se houvesse justiça no mundo, não faltaria remédio, não faltaria pão, não faltaria esses bens materiais e imateriais necessários para as pessoas viverem como gente. Então, o acesso à justiça não é apenas um direito formal que está na Constituição, mas esse direito mesmo ao acesso a uma distribuição justa desses bens materiais e imateriais. E o direito processual do trabalho, ele vai também ter essa finalidade de possibilitar o acesso dos trabalhadores à justiça e que os conflitos da área trabalhista sejam resolvidos de forma justa. E você pode procurar vários outros conceitos de outros autores e fazer esse exercício de comparar esses conceitos e procurar compreendê-los. Afinal de contas, a gente estuda um conceito não é para ficar repetindo, para ficar recitando, mas para que a gente possa compreender a que se refere esse conceito. A denominação mais utilizada para a nossa disciplina é direito processual do trabalho, mas também há outras denominações que foram utilizadas pelo menos no passado. O autor Wilson de Souza Campos Batalha tem uma obra clássica em 2 volumes chamada Tratado de Direito Judiciário do Trabalho. Essa denominação de direito judiciário é criticada por alguns autores porque vê nela uma visão reducionista de colocar o direito processual muito ligado à figura do juiz. Outra denominação é direito jurisdicional do trabalho. E eu confesso que gosto muito dessa denominação, porque coloca no centro das atenções não o processo enquanto método de resolver os conflitos, mas a própria ação de dizer com quem está
o direito, o juris dicere. E aí, se colocar a jurisdição no centro das atenções, ela nos traz algumas possibilidades que, penso eu, vão extrapolar a visão mais formal que às vezes a gente pode dar ao estudo do direito processual. Essa visão mais ampla vai abranger um ângulo externo da jurisdição, que é esse ângulo social e político da jurisdição, ou seja, o Estado resolver os conflitos de forma justa e democrática, permitindo o acesso dos cidadãos à justiça, e, ao mesmo tempo, também o aspecto interno, que é mais o aspecto jurídico, aí sim ligado ao processo enquanto esse método dinâmico de resolver os conflitos e as próprias formas procedimentais. E como surgiu esse direito processual do trabalho? Falamos que o direito processual do trabalho é instrumento do direito material do trabalho. Então, ele nasce vinculado ao direito do trabalho, que, por sua vez, se desenvolveu a partir da Revolução Industrial, que foi um momento de muito progresso tecnológico e científico, mas, ao mesmo tempo, que trouxe uma grande exploração do trabalho humano. E, consequentemente, muitos movimentos, muitas greves, muita mobilização do proletariado na reivindicação dos seus direitos. Com o objetivo de resolver esses conflitos ligados à relação entre capital e trabalho, principalmente a partir da Revolução Industrial, foram surgindo iniciativas que depois vão originar o chamado direito processual do trabalho. Na França, já havia, desde a época das corporações de ofício, os chamados Conseils de Prud'homme, que a gente pode traduzir como conselhos de homens prudentes. Eram conselhos de pessoas da comunidade que procuravam resolver determinadas questões ligadas às relações capital e trabalho. Na época das corporações de ofício, esses conselhos procuraram resolver questões entre fabricantes de seda e de comerciantes, desde a época de 1426, lá em Paris. Depois eles foram extintos e somente depois de 1806 foi criada uma lei para que se voltassem esses conselhos na França. E ainda hoje se fala nesses conselhos como um colegiado para resolver conflitos trabalhistas. A exemplo da França, a Alemanha vai criar, em 1808, os chamados tribunais industriais. E a Itália, em 1878, vai criar os chamados collegi di probiviri, que significa mais ou menos a mesma coisa lá dos conselhos de homens prudentes, de homens probos, que eram esses colegiados para resolver esses conflitos. É importante a gente perceber que essa forma colegiada de resolver conflitos trabalhistas vai existir em vários países do mundo e depois também vai existir no Brasil, até se chegar à criação da justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. E é até importante perceber, porque às vezes se diz de forma falaciosa que Justiça do Trabalho só existe no Brasil. Se diz assim, a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, porque só tem no Brasil. Primeiro, jabuticaba, embora seja originária do Brasil, não existe apenas no Brasil. E depois, Justiça do Trabalho, ou órgãos assemelhados à Justiça do Trabalho brasileira, existem sim em vários outros países. Para concluir esta primeira parte da aula, eu coloco a seguinte pergunta: o direito processual do trabalho é uma disciplina autônoma? Bem, aqueles que defendem a teoria monista dizem não. Direito processual do trabalho faz parte do direito processual como um todo, porque o direito processual é um só. Já os que defendem a teoria dualista são os que defendem a autonomia, ao menos relativa, do direito processual do trabalho, não negando
a subsidiariedade ou a supletividade do direito processual comum para integrar também o direito processual do trabalho nas lacunas que existirem no nosso sistema específico. Eu, particularmente, entendo que a nossa disciplina é, assim, autônoma. E como dizem os que defendem a teoria dualista, essa autonomia pode ser identificada em alguns aspectos. Por exemplo, a autonomia científica. Nós temos uma vasta produção doutrinária, nós temos princípios e institutos próprios do direito processual do trabalho. Temos também a autonomia didática. Nas universidades, temos uma disciplina específica de direito processual do trabalho. Autonomia também na legislação. Aqui no Brasil nós temos normas específicas, principalmente na nossa CLT, e algumas leis esparsas sobre direito processual do trabalho, além de autonomia jurisdicional. Nós temos uma justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho em nosso país. Autonomia, porém, não quer dizer isolamento nem autossuficiência. Pense nós, seres humanos, somos autônomos, mas não somos totalmente independentes. Vivemos na interdependência. De igual modo, o direito processual do trabalho se relaciona com outras disciplinas jurídicas. Essa relação entre o direito processual do trabalho e as outras ciências jurídicas será a primeira questão que nós vamos refletir na continuação desta aula. Até a próxima.